Obrigada, presidente, deputado Áureo, pelo convite. Quero agradecer ao presidente aqui da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, o deputado João Maia, e dizer que o Rio de Janeiro está bem representado aqui com essa comissão e com a sua solicitação dessa audiência e com a nossa CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa hoje por uma crise, né, fiscal, uma crise orçamentária, uma crise em vários setores sociais, desde a segurança, à educação, à energia elétrica, ao transporte, enfim. E o Estado do Rio de Janeiro precisa de mais atenção aqui da nossa Câmara Federal, do nosso governo federal. Então, quero saudar, né, a todos aí da Comissão de Defesa do Consumidor, em nome do nosso presidente, deputado Áureo Ribeiro, saudar o senhor Júlio César, da ANEEL, com a qual teremos amanhã uma audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj, amanhã de manhã, com a ANEEL, com os nossos deputados estaduais do Rio de Janeiro, saudar o senhor Arthur, da Enel, e o senhor Ronald, aqui, da Light. Brevemente, né, nós já sabemos que tanto as duas concessionárias, tanto a Light César quanto a Enel, são duas empresas de grande porte, eu digo nacionalmente falando, né? A Light, ela cuida, no estado do Rio de Janeiro, de 31 municípios, a Enel de 66 municípios no Rio de Janeiro. Hoje, a Light é a quarta maior distribuidora de energia do Brasil em número de clientes e a quinta maior em energia distribuída. A Enel, por sua vez, também ela atua em 34 países, né, uma empresa multinacional italiana, da qual tive a honra de conhecer o presidente lá na Itália, no encontro que fizemos com a embaixada italiana. É uma das maiores empresas privadas aqui no Brasil de geração, distribuição, enfim, de comercialização e transmissão de energia, atua com 22 milhões de clientes hoje no estado do Rio de Janeiro. E a Light, tenho que ressaltar, é uma das maiores que consegue, na América Latina, em termos de cabeamento subterrâneo. Tem 10 quilômetros de cabeamento subterrâneo, né, aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos aí um nível de insatisfação muito grande por parte dos usuários, né? No ranking nacional, a Light hoje ocupa a 22ª posição de insatisfação dos seus consumidores numa lista de 33 concessionárias. A Enel ocupa a 31ª posição numa lista de 33 empresas. Isso nos chama a atenção porque eu estive em mãos, a partir dessa CPI, com os aditivos, né, o 5º termo aditivo do contrato dessas duas concessionárias. E o termo de contrato ele rege não só a questão do atendimento de qualidade nos serviços, né, por parte das duas concessionárias, quanto rege sobre a fiscalização, quanto fala sobre a penalização, no caso de ambas as concessionárias, por parte da ANEEL, em relação à insatisfação, né, e o não cumprimento dessas cláusulas do contrato. Eu tenho um contrato aqui, mas quero dizer que a CPI na Alerj tem 2 meses. Nesses 2 meses, nós conseguimos fazer várias auditivas, né? Nós somos uma comissão na Assembleia que conseguimos ter conseguimos o primeiro lugar em termos de distribuição de documentos e ofícios. Temos, em 2 meses, já quase 130 ofícios emitidos e ouvimos o Ministério Público, ouvimos a Defensoria Pública, ouvimos o PROCON, né, os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, o Proteste, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, a Comissão de Defesa dos Consumidores da Enel, a Argenesa, o Inmetro, ouvimos, junto com o Inmetro, um técnico que já
trabalhou para uma dessas concessionárias. Estamos fazendo audiências itinerantes nos municípios, já fizemos na Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, com a Light, com a presença da Light, Caxias, vamos realizar uma segunda-feira em Maricá, já fizemos em Niterói, vereador, né, pedido da vereadora Verônica Lima. Niterói tem 2 CPIs já com relatórios já finalizados, iniciado no período da Ampla, e essa documentação já compõe o relatório da nossa CPI da LERJ. Vamos fazer uma em Cabo Frio, região dos Lagos e Itaperuna. E temos, eu estou relatando um pouco o que é a CPI, porque nós temos o privilégio ainda de ter na nossa CPI 2 presidentes de comissão, e um é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que é o deputado Fábio Silva, que ficou responsável pelo relatório dos TOIs em relação à Light e à Enel. E o relator, deputado Max Lemos, que é da Baixada Fluminense, que é presidente da comissão na LERJ de Minas e Energia. E uma das principais, e eu falo que nós dividimos essa relatoria, temos um relatório específico para TOIs, porque uma das principais reclamações, tanto na Defensoria Pública quanto nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, o Proteste, a questão da lavratura desses termos de ocorrência de irregularidades. Há uma reclamação muito grande por parte das 2 concessionárias, estão os 2 representantes aqui, irão completar a minha fala, em relação aos furtos de energia, os furtos nas áreas críticas, né, que são as áreas de riscos, onde são dominados pela milícia, pelo poder paralelo, como o comando do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que é muito sério. E esses TOIs, eles são lavrados de uma maneira irregular. Essas são as denúncias que nós temos, com vídeos, inclusive, que recebemos do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde empresas privadas são contratadas, principalmente pela Light, para fazer a lavratura desses TOIs, desse termo de ocorrência de irregularidade. E o que acontece com isso? O consumidor ele se sente lesado, porque ele é coagido, essas são as denúncias que eu acho que vocês têm ciência, são coagidos a assinar esse termo, não é feita a perícia, né? Foram realizadas várias perícias sem a presença do usuário, do consumidor ali, e isso é um procedimento ilegal, né, que vai contra a Resolução 414 da própria ANEEL, que rege sobre isso. Essas irregularidades não param só na questão da assinatura, da lavratura, nem da perícia, que é feita, muitas vezes, sem a presença do consumidor. Existe um processo, uma ação que foi já que passou pelo Tribunal de Justiça, onde o juiz determinou que possa ser feita o corte de energia elétrica após 3 meses de não pagamento dessa multa do TOI. E isso também, na nossa concepção da CPI, é um dano para o consumidor, mesmo com a determinação do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque as contas são separadas, né? Antigamente, as contas eram juntas. Então, hoje, a conta da multa do TOI vem separada da conta regular, e esse consumidor ele vai ter sua energia cortada por conta de um parcelamento que é feito em cima de uma multa que, eventualmente, possa ter questionamentos e ações judiciais. Isso é a principal ocorrência de reclamação que acontece na Defensoria Pública, por exemplo, e no próprio Tribunal de Justiça. Na Defensoria Pública, numa ouvitiva que nós fizemos, nós ficamos assim alarmados com, né, o ranking de ações judiciais que essas 2 concessionárias têm no Tribunal de Justiça. Então, no geral, no Brasil, as empresas que têm o maior número de ações, em geral, são os bancos e as empresas de telefonia. Né? No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, a primeira
o primeiro lugar ocupado pela concessionária Light, o segundo lugar por uma empresa de telefonia e o terceiro lugar pela concessionária Enel. São, em 5 anos, aí, quase 220 mil processos ajuizado no Juízo Especial Cível. E a Light, ocupando esse primeiro lugar, com esses 18 e 20 mil processos, se distancia um pouco da Enel, que está em terceiro, com 75 mil. Isso segundo a Defensoria Pública. O que a gente detecta com isso, né? Não só a questão do medidor, e aí eu vou fazer muitas perguntas aqui para a ANEEL, amanhã nós temos uma audiência com a ANEEL. O que a gente consegue detectar é que o erro não é só no serviço das duas concessionárias. O erro vem daqui de Brasília, vem da fiscalização, da regulação disso. A ANEEL, hoje, ela não tem, no estado do Rio de Janeiro, presidente, um convênio, por exemplo, com a Argenesa, que faz acaba causando uma omissão no procedimento de fiscalização dessas duas concessionárias. A fiscalização, ela deixa de ser uma fiscalização mais direta, mais ostensiva, né? A regulação, ela não pode ser efetuada, de fato, porque a ANEEL não está presente no Estado do Rio. Então, gostaria de perguntar, aproveitando a minha fala, à ANEEL, o que a ANEEL pensa sobre esse convênio com a Argenesa, já que existe o convênio em 10 estados no Brasil, para que essa fiscalização e essa regulação seja feita com mais eficácia. O Rio de Janeiro, hoje, nós temos as duas concessionárias, que praticamente tem mais, só a Enel são quase 3 milhões de clientes, a Light por aí, um pouco mais, 4 milhões, e nós precisamos de recriar esse processo de fiscalizar e regular a questão da comercialização, da transmissão da energia elétrica no Estado do Rio. Um fator onde os consumidores se sentem, né, assim, muito lesados é nos valores da tarifa. Nós sabemos que a tarifa ela incorpora vários impostos, né? Além do ICMS, nós temos outros tributos. Temos aí, e gostaria também de perguntar à ANEEL, gostaria que a ANEEL explicasse melhor a questão das bandeiras, né? Teve um acréscimo agora, que é a compensação aí da produção de energia, que é a bandeira amarela, que teve 50% praticamente de aumento, né? De 1 foi para 1,50, a bandeira vermelha, que teve 33%, a outra 20%, enfim. O consumidor não consegue entender isso. Então, a gente precisa rever essa forma de tributação, a gente precisa rever a transparência no consumo de cada consumidor. O consumidor hoje se sente lesado quando a gente tem uma forma de leitura onde, tecnicamente, ninguém é preparado para entender, né? Isso é um fato. E, tecnologicamente, eu acredito que as duas concessionárias possam desenvolver uma forma de leitura de consumo que seja prático, fácil, transparente, para que o consumidor saiba exatamente o que ele consumiu, né? E que haja transparência na conta, que essa conta venha não só com o seu consumo em quilowatts, que é o que interessa para o consumidor, e que ele saiba o que ele está pagando de imposto. Vou até ilustrar aqui, existe uma loja hoje, aqui no Brasil, que faz isso nas suas notas fiscais, o que ela fica de lucro, o que ela paga de imposto, o que vai para o seu, né, reinvestimento, enfim. Essa falta de transparência é uma questão técnica, porque hoje nós funcionamos aqui com 3 tipos de relógios de leitura, que é o ciclométrico, o digital e o analógico, que é o relógio que a gente tem em casa. O digital, por exemplo, ele tem 80 informações quando, né, se refere a um consumidor industrial. Em outros tem 8, vai de 8 a 80. Então, é impossível, tecnicamente, que uma pessoa, um cidadão comum, possa fazer a leitura dos quilowatts que ele consumiu. Isso é um fato. Uma outra questão é a questão da tarifa social, que é muito colocada. Nós precisamos aqui
deputado Áureo, fazer uma rediscussão sobre a questão da tarifa social, que é exatamente onde nós temos a população que mais precisa, né, ter o subsídio, ter a sua isenção no pagamento da tarifa de energia elétrica. E há uma dificuldade muito grande nessa regularização. Então, é um ponto, por exemplo, o indivíduo ele tem que estar dentro do CAD único, e aí ele não consegue a isenção devida para que ele possa estar e não cometer nenhum gato, né, entre aspas, aí, nenhum furto de energia. Dentro disso, eu coloco a questão da fiscalização, não só com o convênio, com a Argenesa, mas também com a criação de conselhos. A nossa CPI ela vai, no final do seu relatório, fazer essa indicação. Nós precisamos ter conselhos de fiscalização nos municípios, para que diretamente essa fiscalização possa estar sendo e possam estar contribuindo para a ANEEL, para que ela possa estar reavaliando, né, o trabalho das duas concessionárias. Então, quando a gente monta e faz as oitivas na CPI, a gente não está aqui para crucificar a Enel, nem para crucificar a Light, mas o que nós queremos é que haja, de fato, um sistema renovado, com uma fiscalização mais ostensiva e com a regulação sendo feita no Estado. E se nós conseguirmos levantar a bandeira, não só dos conselhos, para que haja essa fiscalização direta nos municípios e que haja também uma diretoria de relação institucional para que o poder público possa ter esse diálogo com a Light, com a Enel, né, nos seus municípios, resolvendo os problemas de iluminação pública, resolvendo os problemas não só do serviço mesmo, né, da prestação de serviços públicos, nós podemos ter uma qualificação melhor para que a ANEEL possa reavaliar a continuidade ou não dessas concessões. E, enfim, para terminar, presidente, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem possibilidade concreta de desenvolver outras formas de energia. A gente precisa começar a fazer um estudo, apesar de toda a crise orçamentária do Estado do Rio, mas nós precisamos criar a energia eólica, como foi feita no Nordeste. Existe de Macaé para cima um litoral que tem ventos suficientes, e isso já está sendo discutido, inclusive, com algumas empresas italianas. Então, nós precisamos ter o poder público envolvido nessa discussão. E, mais ainda, criar o compartilhamento da energia solar. A gente tem que avançar nesse sentido, nessa discussão no Estado do Rio, através das comissões de Minas e Energia. Então, fico aqui o meu muito obrigado, dizendo que amanhã nós estamos entregando ofícios para o TCU, para que o TCU possa contribuir e ajudar nessa relação da distribuição de energia elétrica no Estado do Rio, e ofícios e uma audiência com a ANEEL. Obrigada. Agradeço a exposição da senhora Zeida Lula e concedo a palavra ao senhor Ronald Cavalcante,